Então, pessoal, 9h10, vamos dar início à nossa aula. Primeiro, eu queria falar algumas coisas com vocês. Então, primeiro, como é que está sendo essa paralisação para vocês? Conseguiram estudar um pouco ou não? Eu tô de home office no trabalho ainda, então para mim tá tudo igual. Não parou. Aqui a gente não parou. Na verdade, parece que é mais difícil fazer home office do que trabalhar na empresa mesmo, porque mistura tudo, né? Sim. Tem que ter muita disciplina. Sim. Então, primeiro, deixa só explicar algumas coisas, para vocês. Então, primeiro é assim, do mesmo jeito, que vocês sofreram estão, na verdade, sofrendo com essa alteração, assim, com essa paralisação. Então, é uma coisa que ninguém queria, É uma coisa que ninguém previa isso também. Então, foi meio que do nada, assim, que parou, tá? Então, do mesmo jeito que vocês estão se adaptando, nós, professores, também. E a faculdade também está se adaptando sobre isso, Então, as primeiras semanas, eu postei as aulas lá que eles pediram, com áudio nos slides. Eu tentei gravar alguns vídeos, mas eu achei que ficou mais difícil, porque ficava muito grande, aí muito carregado, bem difícil. Então, para os professores também essa adaptação foi bem difícil, tá? Essas aulas ao vivo, eu acho melhor, eu acho que é mais fácil, é uma interação direta com aluno e professor. Então, acho que ficou o jeito mais fácil de a gente, conversar um pouco. Então, primeiro que eu quero falar com vocês, essas aulas, tá? Elas vão ter falta e presença, ok? Então, o que acontece? A gente está avisando, eu mandei e-mail para vocês, vocês sabem porque a coordenação mandou e-mail para vocês, explicou onde estaria os links, vocês já estão sabendo disso tudo, então quem não tiver presente na aula de hoje, vai ser computado a falta, ok? Depois, para mim, eu consigo ver a lista de quem estava presente. Quem estava presente, eu vou pegar e vou lançar a presença. E quem não esteve, eu vou colocar a falta. Então, já avisem os amigos de vocês, tá? Porque que vai ter a presença, eu acho que é importante isso. Mesmo depois, ao final da aula, eu consigo postar depois o vídeo dessa aula, tá? Lá no AVA. Então, o vídeo dessa aula eu vou colocar lá referente à nossa aula que a gente vai ver hoje, tudo bem? No AVA, para quem perdeu, não se prejudicar com isso. Porém, a falta vai ter, certo? E aí, outra coisa que eu quero só explicar para vocês, sobre a nossa atividade, que eu falei com vocês. Então, primeiro, eu tinha passado para vocês, para vocês fazerem um resumo. Então, vocês iriam fazer um resumo, do dia da nossa paralisação até o dia que a gente voltasse, certo? Só que aí, o que aconteceu? Saiu agora, a faculdade falou que a gente tem que lançar atividade informativa 2 no dia 15/4. Então, para eu lançar dia 15/4, vocês têm que me entregar a atividade até dia 14/4. Tudo bem? Então, o que seria? Dia 14/4, vocês teriam que me entregar a atividade. Ô, Janaína. Oi. Só pedir para você desligar um pouquinho o microfone, que aí fica um pouquinho na voz no fundo. Isso, obrigado, tá? Aí, quando vocês tiverem alguma pergunta, pode desativar o microfone e falar comigo. Porque senão, se todo mundo ativar junto, aí fica aquele barulhão, tá? Aí, Mas o que aí não vai acontece? parecer sala de aula, professor. Precisa todo mundo deixar ativo para ficar aquele barulho assim de sala de aula, sabe? Já pensou? Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês, tá? Eu achei que ficaria meio estranho
né, eu começar a dar aula 6, teoricamente, hoje a gente estaria na aula 6, na aula de vocês. Tá? Então, eu simplesmente chegar aqui e começar a falar da aula 6. Então, o que, que eu preferi? A gente voltar atrás. Então, hoje, eu vou, mesmo eu ter né, que eu coloquei lá para vocês no AVA, a aula 5 e a aula 6, eu vou falar para vocês hoje da aula 5. Então, a gente vai retomar do dia que a gente paralisou. Ok? Então, o que, que a gente vai fazer? A atividade de vocês, né, o resumo que vocês vão fazer para mim, é da aula 5, a aula 6 e a aula 7. E aí, esse resumo, né, vocês vão colocar tudo digitado em um único documento e vão enviar por e-mail para mim. Só que o e-mail, eu vou mandar um e-mail para vocês, com cópia para todo mundo, escrito assim: atividade informativa 2, práticas na atenção primária. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão me responder naquele e-mail só com o documento. Fala, professor, segue a atividade. É só isso. Tudo bem? Por que isso? Porque se vocês mandarem separadamente e fora daquele e-mail, eu vou ficar perdido. Porque imagine vocês, mais ou menos uns 300 alunos vão mandar mensagem. Eu tenho que ficar abrindo 300 e-mail. Então, eu prefiro deixar um e-mail lá só práticas e todo mundo responder por lá, porque eu sei que é disciplina e fica um pouquinho mais fácil para mim. Ok? Então, resumo para vocês da aula 5, aula 6 e aula 7. Então, é a aula de hoje, de semana que vem e da próxima. Façam digitado, um único documento, e aí depois me envia. Isso, o resumo é da cabeça de vocês. O resumo é simples. É o que vocês entenderam sobre a aula e descrever isso. Então, não tem dificuldade sobre isso. Não é para fazer resumo da atividade pós-aula, lá que eu coloquei, nem da pré-aula. É só para vocês fazerem da aula sobre o tema. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Então, pessoal, vamos lá. Ó, o que eu falei para vocês? Só deixa eu colocar aqui. Só me falam se todos estão vendo a imagem da aula, fazendo favor. Sim. 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 Ok. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, a nossa paralisação, né? A gente ia iniciar a aula 5, tudo bem? Então, essa aula 5, eu até coloquei para vocês lá no AVA com áudio nos slides. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi voltar à aula 5 e apresentar a aula para vocês. Eu acho que fica mais fácil de a gente tirar todas as dúvidas aqui. Certo? Então, só lembrando, essa aula 5 é a aula que a gente vai iniciar do nosso resumo, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem optar por ligar o microfone e já perguntar para mim que a gente para a aula, ok? Ou também vocês podem guardar e no final da aula a gente vai discorrer com isso, certo? E também essa aula vou disponibilizar lá para vocês, tá? Então, vocês vão ter tempo também de ficar revendo essa aula várias vezes. Então, acho que isso é um ponto positivo dessa paralisação, porque, assim, material não vai faltar para vocês, né? Então, a gente vai postar a aula lá, vai postar o vídeo da aula, então vai ter tudo para vocês lá, e se vocês acompanharem um livro que está, né, lá já no AVA para vocês, e fora as atividades que a instituição coloca, e as videoaulas que vão colocando, se todo mundo seguir isso, eu acho que fica fácil, tá? Então, o problema é assim, pessoal, que eu quero que vocês entendam, é que a gente não sabe quando a gente vai voltar. Então, possa ser que seja semana que vem, possa ser que demore mais, então não deixe nada para depois. Então, já vamos fazendo. Então, assim, ó, sugestão, resumo, escreve hoje. É simples, vocês não vão gastar 10 minutos. Então, já escreva hoje e já deixa pronto, tá?
ok? Então, a nossa aula de hoje seria basicamente a vigilância. Todo mundo já escutou falar, a vigilância sanitária foi no mercado, a vigilância sanitária foi... Então, é o que a gente vai entender um pouquinho, tá? Então, a vigilância, primeiro, né, ela é desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, vocês vão entender o porquê, tá? Então, ela é feita através... É importante ressaltar isso, e ela tem como, né, principal objetivo a prevenção, promoção à saúde e o controle das doenças, de responsabilidades sanitárias. Que a responsabilidade sanitária é o que a gente tem que entender na aula de hoje, tá? E elas têm sempre como foco, né, a saúde da família e o indivíduo na sociedade. Tudo bem? Então, ó, só para vocês entenderem, né? Então, o SUS, né, quem, vamos dizer assim, conta com a saúde da família. O principal programa do SUS, né, para organizar e manter a atenção básica à saúde é a saúde da família, que é o principal programa do SUS, vamos dizer assim. E para isso, né, existem várias equipes, e esse é o programa da saúde, né, vamos dizer assim, a saúde da família, ela tem várias equipes, né? Então, várias equipes, várias ações. Então, da vigilância e atenção à saúde, vamos dizer assim, né, ela é formada, por exemplo, por uma equipe, né, que tem agentes sanitários, sociais e os dados epidemiológicos. Então, com isso, a equipe ela tem que estar sincronizada na rede, vamos entender assim, saber sobre a ação e o programa, tá? E entender também sobre as partes sanitárias, a social e os dados epidemiológicos. Então, com os dados epidemiológicos, né, sobre, exemplo, né, vamos falar alguma doença que é transmitida por tal vírus que ele tem como fungo que vem de algum alimento, exemplo. Então, por isso que a gente tem que entender um pouco da parte sanitária, tá? E aí, entender dos dados epidemiológicos, o que mais afetam, né? Quais são os riscos dessa população, e aí agir com os programas e as ações. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem, a vigilância sanitária, né? Ela é dividida em dois grupos, vamos dizer assim. Então, tem a vigilância em saúde da vigilância sanitária, que essa é a mais comum que a gente vê por aí, né? Visitando restaurantes, padarias, né, mercados, para ver se não tem nenhum produto vencido, nenhum produto estragado, né? Sobre a higiene do local. Quando você vai abrir, por exemplo, eu quero abrir um açougue. Então, quando você vai abrir um açougue, além de ter o laudo do bombeiro, você tem que ter o laudo da vigilância sanitária, que eles vão até lá, vão ver se o armazenamento dos alimentos estão corretos, se tem ventilação para aquele alimento não se apodrecer. Então, é tudo isso. Então, o que essa, né, a equipe, vamos dizer assim, um grupo, né, a divisão da vigilância em saúde na vigilância sanitária? É o grupo, né, que tem as medidas e a capacidade e tem um objetivo de reduzir, eliminar e prevenir os riscos à saúde, que estão relacionadas com o sanitário e relacionado com o meio ambiente. Então, é isso que a gente sempre fala, né? Então, é ação sanitária através do meio ambiente. Então, por isso que ele vai até o mercado, por isso que vai até a padaria ou até o açougue, ver como é que é aquele ambiente, se aquele ambiente está nas normas sanitárias e se ele não está contribuindo, né, para que forme algum agente, vamos dizer assim, que coloque em risco, né, a saúde da população. Então, é basicamente isso, o grupo de vigilância em saúde, tá? Da vigilância sanitária. E aí a gente tem a vigilância em saúde ambiental, que também é fácil de a gente entender. O que basicamente esse grupo faz, né? Ele está relacionado com as ações que geram conhecimento para identificar as alterações dos fatores que determinam o meio ambiente, né? E que está relacionada com a saúde
do próprio indivíduo, do humano. Então, exemplo, quando você tem uma indústria, né? E aí você tem um descarte, vamos dizer assim, de lixo, né? Não só lixo que a gente produz em casa, mas o lixo industrial. Então, tem a vigilância da saúde ambiental, que ela vai até essa empresa, aí vai ver como é que é o descarte dos lixos, né? Vai ver como é que a empresa trabalha, se não está poluindo o meio ambiente, se não está afetando o meio ambiente, porque a gente vai entender que o meio ambiente, geralmente, ele é um desencadeante para ter relação com algum patógeno, tá? Para gerar alguma doença aos indivíduos. Então, basicamente, né, a gente dividindo a vigilância em saúde ambiental e a vigilância em saúde sanitária, uma cuida, vamos dizer assim, né? Ambas vão ver o ambiente, só que a ambiental vai cuidar em si se não está poluindo mesmo o meio ambiente. Consegue entender? E a vigilância sanitária vai ver se não tem nada alterando aquele ambiente. É basicamente isso. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo, professor. Aqui só não tá mudando os slides. Não sei se você tá mudando os slides aí, mas aqui tá no Eu ia primeiro. falar isso também, não tá mudando. Ah, tá, eu tô mudando. Não tá Aqui não tá aparecendo para aparecendo que vocês? você tá mudando. Não, acho que travou igual na outra. Ah, tá. Professor, o senhor pode explicar de novo a outra? Eu me perdi aqui na explicação sobre a vigilância em saúde. Na parte que você falou da vigilância sanitária. Tá. O que você perdeu? Só para eu entender. É porque eu pensei que o senhor tava passando os slides e aqui tava parado. Aí eu fui baixar pegar os slides Tá, pra eu não sei ver e porque. eu prestei atenção. Tá. Então, ó, só para vocês, deixa eu tentar voltar aqui. Foi agora? Agora tinha mudado, só que aí voltou para a parte onde está escrito aula 2.2, sessão 2.2. Ah, tá. E não tá mudando de novo. Não, não tá mudando. Tá, Aqui então eu também vou não. tentar. Tenta E se eu clicar. de... Isso. Clica com o mouse no. Agora tá mudando. Agora Tá. mudou de novo. Clica agora com o mouse no slide. De baixo, né, professor? Ó, tô na página inicial. Tá, clica no Tá 2. aparecendo. Agora clica no 2. Clica na página 2. No slide Tá, 2. eu tenho que sair e clicar no 2? Tenta clicar no slide 2, só pra ver se muda. Aê! Isso. Mudou. Mudou. Ah, entendi. Então eu tenho que ficar saindo e mudando. Isso? Mas saindo por quê? Porque aqui pra gente tá aparecendo os seus slides do lado, não tá com F5 aqui. Ah, tá. Então, só entender. Isso, pode apresentar desse jeito mesmo, não precisa ficar colocando em F5, porque pra gente tá aparecendo sua tela inteira. Ah, tá. Então, ó, só para a pergunta, né? A vigilância em saúde sanitária. Então, é aquilo que eu tinha falado. A vigilância, no geral, ela é dividida em duas: a vigilância sanitária e a vigilância ambiental. Então, quando a gente fala de sanitária, né, é que ela está atribuída, vamos dizer assim, da parte sanitária do meio ambiente ou do ambiente que o indivíduo vive. Ou seja, né, você frequenta quais locais para comprar alimento? Padaria, mercado, açougue, hortifrutis, vamos dizer assim. Então, essa é a equipe que vai cuidar desses ambientes que estão relacionadas, né, diretamente, vamos dizer assim, com a parte sanitária dos indivíduos e em relação com alguma coisa que possa contribuir para levar em risco a saúde dessas pessoas, certo? E aí, diferente da saúde ambiental, vamos colocar assim, ela está relacionada diretamente com o meio ambiente mesmo.
Então, os fatores do meio ambiente que possam interferir na saúde do indivíduo. Então, diferente da atenção sanitária, a atenção sanitária é relacionada, né, com as coisas que possam interferir na saúde do indivíduo, por exemplo, alimentos ou algum determinante relacionado a isso, certo? E aqui a gente está relacionado com o meio ambiente, ou seja, alguma coisa que possa, né, gerar alguma coisa no meio ambiente que possa alterar a saúde da pessoa. Consegue entender? Agora eu entendi. Obrigada. Tudo bem? Então, ó, só para agora eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, Professor, só para vocês. a Oi? Tairine saiu porque estava travando o áudio e parece que precisa que o senhor aceite ela a voltar. Espera aí que vamos ver como se eu vou conseguir. Tá bom? Tairine? É. Não, mas para mim ela já está aqui. Ah, então tá bom, obrigada. De nada. Então, ó, eu já tinha, eu acho que da outra, né, na outra vez, no outro semestre, a gente já tinha mostrado isso. Então, só para vocês entenderem, né, a relação do indivíduo com o meio ambiente. Então, a gente vai entrar um pouquinho nos patógenos, que são, né, os patógenos são vírus ou fungos ou alguma bactéria, né, que possam interferir na saúde do indivíduo. Então, a gente pode ter uma contaminação biológica, vamos dizer assim, que gere alguns patógenos, como, por exemplo, que a gente sempre fala que é um dos acidentes, né, nucleares mais famosos do mundo, assim, que todo mundo lembra que aconteceu, foi o acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu lá em 26 de abril de 1986. Então, o que acontece, né, da antiga soviética, que eles falam, né? Basicamente, eles falam que até hoje, alguns solos, né, o ambiente de lá ainda é contaminado por causa desse acidente nuclear. Então, esse acidente nuclear era uma indústria que era, se eu não me engano, que faziam, era veneno, basicamente, para rato, essas coisas assim. Então, teve essa explosão nuclear e aí soltou esse agente biológico, vamos dizer assim, no ar. Então, poluiu o ar, poluiu o meio ambiente, rios, poluiu tudo. Então, várias pessoas ficaram doentes só por causa do fato de respirar o ar. Várias pessoas morreram, né, que estava próximo da indústria. E aí dizem, né, que até hoje a cidade ainda sofre com esses agentes biológicos que contaminaram os rios, solo, o ar, e aí as pessoas que foram contaminadas pelo meio seu genético, né, passaram isso adiante para os filhos, para os netos. Então, eles falam que até hoje tem essa contaminação biológica por causa desse agente que foi exposto no meio ambiente, tá? E aí, só para vocês entenderem também, e aí tem outros agentes, além dos biológicos, né? Como, por exemplo, que a gente viu de uma indústria nuclear, tem os agentes que podem ser considerados como o fungo, as bactérias, os vírus, os protozoários, né? Que a gente pode dizer que são exemplo, né? Mosquito, alguma coisa assim, tá? E são, basicamente, são os patógenos que vão transmitir essa doença. Então, um caso interessante, né? Interessante assim não, mas coincidentemente que a gente está passando é pelo Covid-19. Então, o que acontece com esse patógenos, vamos dizer assim, né? O Covid-19, basicamente, né? Vocês sabem que ele tem 5 formas e eles foram sofrendo mutações. Então, os patógenos, eles precisam de um agente hospedeiro ou não, às vezes pode ser o ambiente. O que seria o ambiente? Ele pode viver só no ar, ou só no solo, ou nas plantas, por exemplo, tá? Mas alguns vírus precisam de um hospedeiro, como, por exemplo, né,
os animais, e geralmente é isso. Então, o Covid-19, eles falam que veio do morcego, né? E aí o morcego tinha o vírus, contraiu o vírus, ele foi passando, e aí até chegar no humano, o vírus vai sofrendo mutação, e por meio de fezes, né? Urina, e aí vai passando até chegar no humano, aí quando atinge no corpo humano, ele sofre uma mutação, e aí vai passar de humano para humano. Então, basicamente é isso, um agente hospedeiro, vamos dizer assim. E aí o outro patógeno, né, como um protozoário. Oi? Desculpa. Para esses, no caso, o acidente de Chernobyl e o Covid, eles são de responsabilidade de qual vigilância sanitária? Da vigilância sanitária ou da saúde ambiental? Saúde ambiental. Os dois Saúde são da ambiental. saúde ambiental. Sim. Se a gente Porque pensar assim, o Chernobyl, né, a gente pode entender que aqui eles vão trabalhar junto. Vocês conseguem entender? Responsabilidade sanitária, como que os indivíduos trabalhavam lá dentro, né? Como que era o horário de trabalho desses indivíduos, se eles tinham, por exemplo, tempo de descanso, se eles tinham a roupa adequada, os EPIs, né? Se eles estavam usando corretamente tudo, isso é sanitário, né? Porém, quando a gente fala que possa atingir o meio ambiente, aí já entra também a responsabilidade ambiental. Consegue entender? É que em alguns casos a gente vai ter os dois trabalhando junto, outros não. Exemplo, sendo uma padaria teoricamente ela não tem um grande fator de risco para desenvolver, né, alguma consequência ambiental. Consegue entender? Então, aí só iria trabalhar e agir sobre isso a responsabilidade da sanitária. Uhum. Certo? Ok. Ok? E aí, por exemplo, o Covid, né, é que a gente não sabe se foi uma contaminação industrial, assim. Não sabe se foi por causa vamos dizer assim, não foi por um acidente, né, igual aconteceu o de Chernobyl. Não foi isso. Mas como que passa, né? Basicamente, o Covid ele veio de um animal até chegar no humano, então o animal ele vive no meio ambiente, né? Aí até chegar na fase urbana. Então, isso é uma responsabilidade também ambiental, consegue entender? Sim, e é também da saúde porque ele era um alimento no caso, né? Sim, exatamente. Certo? Ok. Aí, ó, uma outra coisa que também a gente não tem como separar, e é interessante, por exemplo, o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, o que acontece? Vocês sabem que existe, né, o mosquito ambiental e o urbano. Vocês já ouviram falar disso? Então, Não. que seria o mosquito ambiental? Primeiro, né, esse mosquito, ele era o que vivia lá na mata, vamos dizer assim, e ele já tinha a capacidade de transmitir a febre amarela. Porém, ele só transmitia para o macaco, porque o macaco vivia na mata. Era basicamente isso. Conforme foi, né, aproximando a cidade ao meio ambiente, as matas, né, esse mosquito ele desenvolveu a capacidade de também viver no meio urbano. Então, o que aconteceu? Por ele ter a capacidade de desenvolver no meio urbano, ele se adaptou, sofreu mutação e hoje ele transmite, além da febre amarela, a dengue, a zika e a chikungunya ainda. Então, isso é uma responsabilidade ambiental, mas também é uma responsabilidade sanitária. Vocês conseguem entender? Por isso que os agentes sanitários vão até a casa e faz o controle da doença, né? Faz a visita, ver se você não tem focos de mosquito da dengue. Eu acho que todo mundo já viu isso, né? Para mim, Então, eles eram ambiental, não eram. Tipo, a gente sabe que é vigilância sanitária, mas no que eu estou entendendo aqui, para mim, eles eram ambiental. No caso, ambiental faria o quê no caso deles? então, ele era ambiental porque envolvia, por exemplo, o macaco e o mosquito. Lembra disso? E aí, exemplo, algumas ações da ambiental.
Eu não sei se vocês já tiveram nesse caso com vocês. Comigo, sim. Quando eu fui pescar no Mato Grosso, para a gente entrar no estado do Mato Grosso e a gente ir até o Pantanal para pescar, a gente era obrigado a tomar a vacina da febre amarela. Porque lá é um lugar de mata que o risco de febre amarela era muito grande. Então a gente só entrava se tomava a vacina de febre amarela. Porque também não tem como ambiental acabar com o mato, né? Destruir tudo para o mosquito não viver. Não tem como. Certo? Só que, porém, do outro lado, quando ele se torna urbano, que vive aqui com a gente, no nosso meio, tem como ter uma responsabilidade sanitária. Por isso que a agente sanitário vem e toma conta. Porque tem como a gente prevenir isso. Consegue entender? Sim. Sim? E aí, ó, para o Ministério da Saúde, né, vamos dizer assim, eles criaram uma lista, porque existe vários patógenos, né, e várias, vamos dizer assim, situações que possam desenvolver uma doença, que a gente tem umas que a gente nem conhece, né? Só que aí, o que que eles fizeram? Eles criaram uma lista nacional, tá, de notificações compulsórias de doenças e agravos e eventos à saúde pública. O que seria isso? Ó, eles listaram as doenças, né, que vamos assim, mais afetam a população, que são transmitidas por patógenos, que vivem tanto no meio ambiente quanto no meio sanitário. E aí falou assim, ó, o que eles fizeram? Ó, vamos listar isto, vamos ver quais são as doenças que mais afetam, para a gente desenvolver programas e ações por meio disso, para a gente tentar combater isso. Então, o mosquito, né, a Aedes aegypti, ele é um patógeno que ele está listado nessa lista de notificação compulsória, tá? E essa lista nacional, vamos dizer assim, ela está na portaria 204, que ela foi criada em 17 de fevereiro de 2016. E aí, o que eles fizeram? Além do Aedes aegypti, né, ele colocou assim, existem outras doenças que a gente pode prevenir, vamos dizer assim, só acabando com o patógeno, tá? E entre elas, por exemplo, é a tuberculose. A tuberculose também, ela é uma doença de alto índice, vamos falar assim, de grande impacto na saúde pública, tá? É uma das doenças mais onerosas que tem, vamos dizer assim, no mundo. Que eu falo onorosa é que gera gasto. Então, ela gera muito gasto para o sistema único de saúde, vamos dizer, porque eu não sei se vocês já viram, mas a tuberculose fala assim, eu já vi paciente que teve tuberculose por causa de fungo, eu já vi paciente que teve tuberculose por causa de bactéria, então tem a tuberculose viral. Então, a tuberculose é tudo que afeta, vamos dizer, o pulmão, tá? Existe, né, alguns patógenos que eles têm preferência de quando eles atacam o sistema respiratório. Exemplo, né, a gente está vendo o Covid aí, mas tem alguns que é a bactéria, por exemplo, da tuberculose, né, que é a Mycobacterium tuberculus, e o Bacillus de coco, que teoricamente, ele, numa forma patológica, ele pode afetar o sistema pulmonar e aí gera tuberculose. Nesse contexto, a tuberculose, por ser uma doença mundialmente conhecida e por gerar tanto esse gasto, vamos dizer assim, ela foi notificada também naquela lista nacional, tá? E ela é como uma das doenças que, para o Sistema Único de Saúde, tem como a gente evitar como é que fala? Só atuando, né, na bactéria. Então, tem como, né, agentes sanitários e ambiental, no meio disso, interferir e tentar modificar essas doenças. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o SUS ele tem sempre como primordial a atenção primária. Então, de vez ficar lá tratando a tuberculose, né? Vamos gastar com antibiótico, vamos gastar com fisioterapia respiratória, vamos gastar com remédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É muito mais fácil fazer o quê? Ela é transmitida por um agente patogênico? Sim. Qual que é esse agente? Esta bactéria e essa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos evitar que essas bactérias, né,
evolua, se essas bactérias se multipliquem, se essas bactérias não venham mais afetar e venha ter a tuberculose. É basicamente isso. Hoje, é difícil a gente encontrar um paciente com tuberculose, tá? É mais pacientes que a gente, sei lá, vai para um lugar muito remoto, um lugar que não tenha, por exemplo, né, a parte da vigilância sanitária. Eu atendi um único paciente na minha vida que teve tuberculose, e o caso dele, assim, que me entregou muito, eu nem sabia, né? Mas ele tinha viajado para a Rússia, não sei quanto tempo atrás, e tinha ido num lugarzinho lá da Rússia que nem sabe onde que era, e aí, teoricamente, ele pegou essa bactéria de lá, e essa bactéria ela ficou incubada e apareceu depois de 2 anos. Isso quem descobriu foi o médico e foi o que o paciente falou para mim. Eu até fiquei pensando se era verdade. Depois que eu parei para pensar e pesquisar, eu vi que poderia ser. Então, só para vocês entenderem, né, como que é. Então, geralmente, o lugar que não tem um saneamento básico, vamos dizer assim, não tem os cuidados sanitários, que aparece, né, essas bactérias, exemplo, né? E aí a gente tem uma outra doença que ela também, né, ela foi notificada lá naquela lista nacional que a gente falou, que é a hanseníase, né, que é uma doença infecciosa, que aí tem a Mycobacterium leprae. Essa leprae é a mesma bactéria, né, que a gente fala lá da lepra, que é no tempo de, vamos falar, de Cristo, vamos dizer assim, que já existia lepra. Então, eles falam que essa bactéria, eles vêm sofrendo mutação. Então, antigamente, teve aquele surto de lepra lá, nem sei falar o século que foi, mas vamos colocar lá para 1500 antes de Cristo, sei lá, ou depois de Cristo, nem sei dizer. Mas a gente sabe que na história teve um surto muito grande de lepra, né? Então é a mesma bactéria e ela vem sofrendo com mutações. Então ela foi se adaptando, para vocês verem como que é tão difícil um agente desse, né, tanto viral, fungo ou bactéria, acabar direto com isso. Falar assim, ó, vamos acabar com esse vírus, por exemplo. É quase impossível isso. A única coisa que eles fazem é com que nós, né, se adapta e o nosso sistema reconhece esses patógenos como um agente não agressor, que é a função da vacina, tá? Então, essa leprae é daquela lepra antiga, e uma outra relação direta com essa lepra, né, que não é uma coisa assim tão concreta, mas algumas pessoas falam, que essa leprae, ela é característica também que afeta bastante os tatu galinha, que a gente tem bastante aqui no Brasil. Não sei se vocês já repararam, mas o tatu, ele tem uma característica da pele, alguns, né, com a pele é rosada também, algumas partes uma pele mais escura e outras mais brancas ou mais rosadas. Então eles falam que aquele tatu tá com a lepra. Então a lepra ela se adaptou, e não só o homem, mas agora ela tá no tatu, né? E é uma doença, e sei lá, talvez ela possa até daqui a pouco evoluir e também voltar rapidamente, né, afetar os humanos. Então, por isso que ela foi uma doença também notificada lá na lista do Ministério de Saúde. Então, como uma doença que os órgãos públicos podem diminuir o índice, tá? E não que é legal falar, né? Mas, assim, a lepra é quase impossível ver hoje, né? A gente quase não vê. Mas a hanseníase, a gente vê bastante, tá? Então, às vezes, não que é normal, mas o índice de pessoas com hanseníase aumentou bastante. Há uns pacientes fáceis de identificar, né? Então, só aquelas alterações nas extremidades da derme, então, mãos, né? A gente vê bastante em olhos, ao redor da boca. Então, a gente também vê mancha pelo corpo inteiro. E aí, também, o grande problema dela, por isso até que a fisioterapia atua, né? Que ela foi como se fosse uma doença da fisioterapia, é que ela afeta também os nervos. Então, as pessoas, ela pode ter parestesia e atrofia dos nervos, então tem alterações nas extremidades.
como nos dedos, punho e mão e pé, tá? E a fisioterapia em si, então, a fisioterapia ela vai trabalhar junto, né, com a vigilância sanitária e ambiental. Eu vou falar para vocês, eu acho que ambiental eu não sei, eu nunca vi, mas a vigilância sanitária sim. Até mesmo que a vigilância sanitária, ela vai atuar na vigilância do trabalho, então o fisioterapeuta ele atua diretamente com isso, tá? Mas basicamente no programa, o que a gente faz é a promoção, proteção e a prevenção, ok? Se caso a gente identifica alguma alteração, a gente faz, né, o diagnóstico desse paciente e aí a gente vai levar para uma ação terciária, vamos dizer assim, um tratamento mais específico para esse paciente, tá? Especializado, e aí vai tratar as complicações. Exemplo, vamos colocar lá, o que a gente sabe, exemplo do COVID, né? O que ele pode alterar? A gente não sabe ainda. Mas é mais a parte respiratória? Sim. Então a gente vai atuar mais na parte respiratória? Pode ser que sim. Futuramente, esses pacientes que sobreviveram do COVID, como que ele vai aparecer no nosso consultório? A gente não sabe disso ainda, tá? Mas só que ele vai ter um problema respiratório às vezes pro resto da vida? Talvez sim, uma sobrecarga cardíaca, sim. Então a gente vai atuar nisso, tá? A dengue lá, né, o Aedes aegypti, o que ele faz? A dengue a gente não faz nada. No momento ele vai ter aquela crise aguda da dengue, vai curar e depois vai passar. Mas a gente sabe, né, que, por exemplo, as crianças que tiveram a zika, chikungunya, desenvolveram microcefaleia. Então, a gente vai atuar nesses pacientes, vai ser uns pacientes neurológicos que a gente vai atuar a vida inteira por causa disso, ok? Então, assim, é basicamente aquilo, o paciente vai apresentar, é a avaliação do paciente, o diagnóstico dele, e a gente vai tratar as complicações específicas. Tuberculose, todo mundo sabe que a tuberculose vai atacar o pulmão, vai ter alteração pulmonar. Então, a gente vai fazer o quê? Avaliação pulmonar e tratar a parte respiratória. Como que eu vou tratar a parte respiratória? Que o meu paciente apresentar. Apresenta secreção, higiene brônquica, né? Fiz a higiene brônquica, o que eu tenho que fazer? A expansão pulmonar. Fiz a expansão pulmonar, aí o que eu tenho que fazer depois? Aí eu tenho que fazer a cinesioterapia respiratória, exercício respiratório para fortalecer a musculatura respiratória. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Aumentar a capacidade respiratória. Como que eu aumento a capacidade respiratória de um indivíduo, né? Vamos falar de um paciente. Então, é com exercícios cardiorrespiratórios. Coloca ele lá na esteira, coloca ele para pular na cama elástica, coloca ele para fazer bicicleta. É isso que a gente faz. Em relação à hanseníase, né? O que a gente faz? Na derme, pode ser até que a gente possa usar algum recurso no paciente desse? Possa ser que sim, tá? Geralmente, se o médico, né, indicar, ou se o médico não tiver nenhuma restrição, porque vocês vão ver que se ele tiver um processo inflamatório, é melhor não fazer nada. Mas se ele tiver um processo crônico, com as manchas na pele, eu acho que vale a pena investir, né, num laser, num ultrassom, sei lá, num LED, se tiver, eu acho que vale a pena. E tratar as extremidades, né? Se eles tiverem alterações nos nervos, então a gente vai tratar. Então vai avaliar basicamente a força e a DM dessa articulação e a gente vai tratar com isso. Então vocês vão tratar tanto com mobilização, fortalecimento, alongamento e propriocepção, principalmente em mãos, né? E o movimento fino também. Tudo bem? Então, ó, essa foi a nossa aula 5, vamos dizer assim, né? E aí, só falando com vocês, tudo bem agora? Professor, eu tenho uma pergunta. Uma não, duas. Aquele acidente com o Césio 137 que aconteceu aqui no Brasil, ele seria um acidente que quem está responsável é a vigilância sanitária ou a vigilância ambiental? Ambiental. Neste caso é ambiental, porque aí já afetou Mas diretamente. Por quê? Então, mas por que seria ambiental? Porque se foram 2 catadores que acharam aquele aparelho que era feito para o tratamento de câncer, e aí teve o contato radioativo com eles e pessoas próximas e meio que foi se espalhando. Tá, não, entendi errado. Eu entendi outro.
Entendi que eu tinha escutado você falar da plataforma. Não, aquele do Césio 137. SESI? Césio. Eu não vi esse. Ele aconteceu em 1987, quando dois catadores de metal foram em um hospital que já tinha fechado, que ele era para tratamento de câncer, e eles encontraram um aparelho lá que tinha bastante ferro e eles levaram para casa. E a filha de um desses catadores entrou em contato com uma espécie de um pozinho que tinha lá, brilhante, e aí começou a dar, depois de umas horas deu náusea, vômito neles, tontura, essas coisas, e aí eles foram encaminhados para o hospital e tudo mais. E aí eu queria saber se era responsabilidade ambiental ou da vigilância sanitária. Sanitária. Consegue entender o porquê? Porque é no hospital que vive no meio urbano, tá? E aí, teoricamente, os descartes de dejetos hospitalares, quem toma responsabilidade disso é a sanitária. A sanitária que tem que ter as normas, certo? O hospital tem que saber das normas sanitárias para ter os descartes de dejetos hospitalares. Conseguiu entender? Tá, entendi. Agora, deixa eu te perguntar, qual que é a diferença entre a lepra e a hanseníase? A lepra, é que a lepra, ela antigamente, né? Vamos colocar assim, a lepra é uma doença infecciosa que só atingia a pele, né? A hanseníase agora, ela é uma doença que, não que ela sofreu mutação, vamos dizer assim, mas ela é uma doença que também ataca os nervos. Você viu até que no slide que eu coloquei? Então, o que que acontecia? A lepra, aquela lepra que a gente, né, vê em histórias, vamos dizer assim, ela simplesmente só atacava a pele do indivíduo. Então, ela acabava com a derme. E a hanseníase, né, que é como se fosse... Não é uma evolução, não gosto de falar isso. É uma doença diferente. Mas a hanseníase, a gente também ataca a parte nervosa. Então, altera a parte também não só sensitiva da derme, mas também os nervos musculares também. Ok? Ok. Eu continuo com dúvida entre o que é ambiental e o que é vigilância sanitária, porque cada hora eu entendo de um jeito. Tá, é Eu queria só você entender, tipo, entender assim. a gente ajudaria, nós fisioterapeutas, ajudaríamos em qual desses dois grupos, na verdade? A gente estaria mais ligado a qual desses dois grupos? Ou não tem isso nada a ver? A gente estaria ligado às complicações. As Então, complicações. porque assim, o que você dá a entender que o que é ambiental são coisas fora da zona urbana. Exato. Exato. É isso Mas, que por você tem que... exemplo, uma questão de animal sinantrópico, por exemplo, é a sanitária ou é ambiental? Então, Porque é isso que eu... o animal sinantrópico nada mais é do que rato, barata e tudo mais. Então, aí vocês conseguem entender que por isso que na definição da sanitária, eles também colocam que é um grupo que está envolvido em ações e prevenções com o indivíduo e o meio ambiente também, é justamente por causa disso. Mas por quê? Porque não tem como separar as duas, vamos dizer assim. As duas às vezes atuam separadamente, só que, exemplo, a sanitária vai estar em tudo, a ambiental nem sempre vai estar em tudo. Consegue entender? Por exemplo, no mercado, a gente não tem uma vigilância ambiental, só que a gente vai ter uma vigilância sanitária. Agora, Sim. numa indústria, né, que vai gerar poluentes e ela vai soltar o ar, vamos dizer assim, a poluição no ar, a gente vai ter a sanitária atuando sobre isso, porque vai ter pessoas trabalhando ali, mas também vai ter ambiental para saber como é que vai ser esse descarte dos poluentes. Vocês conseguem entender? Sim. É diferente, mas é basicamente isso. A sanitária atua no meio urbano e ambiental no meio ambiental, vamos dizer assim, na mata mesmo. Mas exemplo também, é tudo que está relacionado ao meio ambiente. Ah, mas eu tenho uma fábrica aqui no centro, vamos colocar, de Sorocaba, e essa fábrica de Sorocaba,
ela vai usar o esgoto, né, uma tubulação que foi criada, para soltar diretamente o esgoto lá num rio tal, não sei o que, ou em algum lugar que é responsável pelo descarte. Aí vai ter interferência ambiental, porque a interferência ambiental ela quer saber, né, como é que vai ser esse descarte, qual é a rede de esgoto que ele vai utilizar e como ele vai trabalhar para descartar isso. Consegue entender? Entendi. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Então, gente, só recapitulando, tá? Semana que vem é o mesmo horário, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mesmo horário. Aí, ó, a gente vai fazer a aula 6, vamos retomar a aula 6 também, certo? Sobre aquilo que vocês tinham me pedido, de a gente fazer 2 aulas num dia, eu acho que agora não é preciso, porque teoricamente está todo mundo em casa, tá? Eu acho que a gente também não tem tempo para isso, porque é só 50 minutos, então fica difícil, tá? Além disso, essas aulas, elas serão gravadas e a faculdade, assim, o diretor, né, e o, vamos falar assim, né, o Danilo, ele vai estar vendo essas aulas, então eu acho que fica difícil falar que eu dei 2 aulas numa semana e na outra não dei nenhuma, então vamos fazer uma por semana, tá? E aí o que a gente faz? Só não esquece do resumo. Então, de hoje, já que está fresco na cabeça de vocês, vão lá, anota, aí talvez amanhã vocês passem a limpo, certo? Eu vou criar um e-mail e aí até amanhã eu mando e-mail para vocês. Tudo bem? E aí, quem não recebeu e-mail, na próxima aula me avise, me passe o e-mail, que aí eu entro em contato e mando e-mail também. Certo? Ó, boa noite a todos, obrigado pela presença. Avise todo mundo para entrar, porque vai ter falta, tá? E até semana que vem. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite, obrigado. Amém. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, boa noite.